Olá, eu sou o Nathan da Playlist. No vídeo de hoje vamos aprender como configurar o gravador no Logger 2.0 e definir corretamente o backup das gravações. Esses ajustes garantem segurança, organização e disponibilidade dos seus arquivos de áudio. Vamos ao tutorial. Para criar um novo gravador no Logger 2.0, basta acessar a interface do software na web através do endereço configurado, fazer o login com o e-mail e senha cadastrados na área do cliente e, posteriormente, vir na opção de Novo Gravador. Aqui temos três opções: gravar de um dispositivo de áudio, gravar de uma página da web e gravar de outro logger. Mas nesse tutorial, vamos nos atentar às duas primeiras opções. A primeira delas, gravar de um dispositivo de áudio. Ao clicarmos nessa opção, temos a possibilidade de selecionar o tipo de entrada de áudio, se é através do Windows Audio, se é através de um driver do Direct Sound ou se é através de um driver ASIO. Nesse caso, vamos utilizar o Windows Audio, selecionar o dispositivo na qual esteja chegando o som no computador. É importante que o dispositivo configurado capte todo o som da rádio, e isso engloba a programação, os microfones e qualquer outro tipo de sinal sonoro que esteja sendo enviado diretamente para a transmissão. Então, o dispositivo configurado deve ser o dispositivo que capta o som da transmissão da rádio, e não somente o retorno do próprio computador, pois às vezes ele pode não pegar o som do microfone ou algum outro som que esteja sendo emitido por fora desse dispositivo. Então é importante que ele contemple de fato tudo aquilo que está sendo enviado para o ar. Aqui a gente seleciona o dispositivo, nesse caso é o Mix 9, que estamos utilizando para fazer a gravação. Damos um nome para essa estação, um nome para identificar esse gravador, vou colocar como treinamento, e a ID, se quiser fazer a alteração da ID, é possível fazer essa alteração, mas ele é mais para identificar as pastas onde estão sendo armazenadas as gravações, caso a gente precise fazer algum tipo de coleta de informações, coleta de dados, para ficar mais fácil de identificar. Essas são as únicas informações obrigatórias a preencher no gravador, mas se quiser colocar uma descrição, um gênero, algo nesse sentido, pode ficar à vontade. Posteriormente, basta clicar em salvar. O gravador é salvo e, na sequência, precisamos definir alguns parâmetros para esse gravador. O primeiro, que é o formato de gravação. Então temos dois formatos, AACP e MP3, e alguns tamanhos disponibilizados. Lembrando que quanto maior o tamanho de gravação, mais espaço ele consome e mais qualidade é disponibilizada nessa gravação. Eu vou deixar aqui como MP3 96. E aqui embaixo a gente tem a possibilidade de determinar quantos dias queremos manter armazenadas as gravações. Então, você pode manter por 30 dias ou pela quantidade de dias que você definir aqui, ou de forma indeterminada. Lembrando que, se mantiver de forma indeterminada, o software vai gerar gravações até que não haja mais nenhum espaço no HD. E isso pode vir a causar problemas no sistema, pois ele pode parar de gravar justamente por não ter mais espaço. Então é importante se atentar a isso. As opções aqui em cima temos para gravar do dispositivo, de fato, para poder permitir a gravação do dispositivo, para gravar eventos, caso queira que o seu gravador funcione de um determinado período a outro, tem como configurar esse período de tempo específico que você quer que ele grave. E para não gravar silêncio, então quando ele detecta um nível muito baixo de som, ele não vai gravar, tem essas possibilidades, fica a critério habilitar ou não. Clicamos em salvar. Após criarmos o gravador e definirmos as configurações, ele será exibido na tela dessa forma: o nome do gravador, o título que demos a esse gravador, o dispositivo no qual estamos puxando essa gravação, a modulação dele,
começando na sequência, e embaixo as informações na qual definimos também MP3 96, mantendo gravado, mantendo armazenado por 30 dias. Podemos verificar algumas outras configurações disponíveis, como a adição de stream. Caso você tenha um streaming, uma plataforma de streaming e queira enviar o som dessa gravação direto para o streaming, basta colocar qual é o tipo desse streaming, se é Shotcast ou Icecast, a porta de montagem, a porta de dados, o host e a senha referente a esse streaming para que o som desse gravador seja enviado de forma automática. Também temos aqui a possibilidade de definir um evento quando clicamos em eventos. E esse evento, ele serve justamente para que você consiga ter uma classificação desse gravador ou uma forma de organizar, caso tenha algum evento em específico que queira gravar. Por exemplo, um jornal diário de meio-dia às 14, de 11 às 13, que você queira deixar gravando todos os dias naquele horário específico, com uma qualidade um pouco maior, você pode deixar esse gravador habilitado para fazer a gravação somente desse trecho. Basta clicar em novo evento, definir um nome, uma cor para identificá-lo, um tempo, um horário inicial, um horário final, quais os dias da semana em que você deseja que esse evento seja gravado e uma data para que ele comece e termine. E basta salvar esse evento. Dessa forma, você consegue deixar o gravador pré-configurado para que naquele período de tempo, naqueles dias, naqueles horários, ele grave exatamente aquilo que precisa ser gravado com uma qualidade maior, para que ele seja disponibilizado de forma mais próxima do ideal. Para caso precise repetir esse programa posteriormente ou fazer algum tipo de edição, ele esteja mais robusto. Tanto referente ao backup quanto referente ao local onde essas gravações ficam armazenadas, basta clicarmos no ícone da engrenagem nas configurações, logo ao lado do botão de sair, no topo da tela, e seremos redirecionados às configurações do sistema, as configurações do Logger 2.0. Aqui temos algumas informações importantes, como por exemplo, nesse campo de backup, temos a pasta para mover gravações. Aqui é onde a gente deve colocar o diretório da pasta onde queremos que as gravações sejam armazenadas, o backup dessas gravações sejam armazenadas. Então, como configuramos o nosso gravador para manter armazenado por 30 dias, no 31º dia, automaticamente o sistema faria a exclusão do primeiro arquivo que foi gravado, do primeiro dia, e seria apagado permanentemente. Tendo o diretório da pasta de backup configurado nesse campo, esse arquivo não é transferido para a lixeira e não é apagado automaticamente pelo logger. Ele é transferido para essa pasta de backup e ele é mantido lá por tempo indeterminado. O backup das gravações é feito dessa forma. Basta inserir o diretório da pasta onde você quer armazenar as gravações e automaticamente, ao final do período determinado para manter armazenado, ele será redirecionado para essa pasta. Em avançado, temos a possibilidade de selecionar onde queremos manter armazenados automaticamente a primeira gravação que é gerada. Então, fora o backup, essa primeira gravação, antes de ir para o backup, temos a possibilidade de escolher, caso a máquina tenha mais de uma unidade de disco, para qual unidade queremos direcionar essa gravação. E posteriormente, depois disso, a gravação será enviada para a pasta de backup configurada previamente. Basta selecionar a unidade de disco, clicar na opção de sim, eu quero mudar o disco de gravação e salvar para que a configuração seja feita. Também aqui nas configurações do Logger temos a porta de dados. É importante que essa porta seja, por padrão, a 3037, porque a porta 80, que é a que vem instalada com o Logger, é uma porta comumente usada pelo Windows também. Então a gente orienta a alterar para a porta 3037, porque se precisar de acessar em rede ou na própria máquina local, é uma porta mais difícil de ser utilizada pelo Windows também. Além disso, temos também o período para enviar notificação.
Então, caso o logger detecte silêncio no período configurado abaixo, aqui nesse caso 30 segundos, e num nível de DBF também muito abaixo, ele para de gravar, porque não tem nenhum som chegando, e ele emite notificações de que de fato tem algo errado com a configuração, ou com o dispositivo de som, ou com a gravação como um todo. E logo abaixo temos as informações da máquina, porque o logger pega as informações da máquina que está instalado e exibe na tela. Então, se o HD chega num limite, se a memória RAM está atingindo um pico muito alto, ou se a CPU também está apresentando algum tipo de irregularidade, é exibida uma porcentagem na tela indicando o uso dos mesmos. Pronto, agora você já sabe como configurar o gravador do Logger 2.0 e como organizar o backup das gravações, mantendo tudo seguro e acessível quando precisar. Continue acompanhando nossa série para dominar ainda mais recursos. Obrigado e até o próximo vídeo.